Como funciona a mudança de referencial em espelhos planos, onde eu tenho a seguinte situação, que é basicamente o espelho se movendo com um objeto aqui, que eu chamei de um carro, e uma imagem também se movendo. Então, como é que funciona a mudança de referencial? Quando a questão pedir, por exemplo, nessa aqui que eu acabei de trazer aqui, determine a velocidade do carro em relação ao espelho, em relação ao solo. Então, como proceder diante dessa situação? Então, vamos lá, eu vou ler o enunciado e vou responder a questão. Um carro se desloca horizontalmente com uma velocidade constante de 15 metros por segundo, já deixei anotado aqui, em direção a um grande espelho plano vertical, que eu deixei anotado aqui. O espelho, por sua vez, está se movendo no mesmo sentido que o carro, afastando-se dele com uma velocidade de 5 metros por segundo. Com base nessas informações, determine a velocidade do carro em relação ao espelho e a velocidade da imagem em relação ao solo. Então vamos lá, essa situação aqui estaria em relação à Terra, em referência à Terra, do solo. Tá? Então, quando eu disser, por exemplo, no referencial do espelho, significa que o espelho vai estar com a velocidade igual a zero. Então, se eu estou falando que o referencial é o da Terra, é como se a Terra estivesse parada olhando a situação, então todo mundo ao redor vai estar com velocidade. Se eu falar referencial do carro, referencial do carro, a velocidade do carro vai ser zero e tudo ao redor dele vai estar se movimentando. Ou seja, quando eu quiser mudar o meu referencial, eu tenho que zerar a velocidade de quem eu escolher como referencial. Então eu vou primeiro aqui, lembrando que ele quer essa velocidade V aqui. Eu vou mudar esse referencial para o referencial do espelho, para eu conseguir achar a velocidade do carro, que é a primeira resposta. A velocidade do carro em relação ao espelho. Então, se eu quiser mudar para o referencial do espelho, eu tenho que zerar essa velocidade. Como é que eu zero? Eu tenho que adicionar um vetor contrário. Esse aqui é um vetor de 5 para a direita. Para eu zerar esse vetor resultante, eu tenho que adicionar um vetor para a esquerda, no sentido contrário, de mesmo módulo, então de 5 metros por segundo. Então, já deixei aqui escrito, ó, referencial do espelho. Então, aqui vai ser zero. Por quê? Porque eu estou adicionando esse vetor para a esquerda de 5 metros por segundo. Só que se eu adiciono em um, eu tenho que adicionar em todos os outros. Então, como eu adicionei no do espelho, eu tenho que adicionar do carro e no da imagem. Então, vai ficar como? Ó, da imagem aqui, você também vai adicionar esse contrário de 5. E no da imagem também, do objeto e da imagem. Vamos lá. Aqui também vai ser 5. Só que reparem aqui, ó, tá sentido contrário. Então, eu repito o maior. O maior tá para a direita. Então, o vetor resultante vai ser para a direita. E o módulo resultante vai ser 15 menos 5 dá 10. Então, que seria aqui 10 metros por segundo. Na imagem, reparem que estão no mesmo sentido e na mesma direção. Então, basta somar. Então, o vetor resultante vai ser para a esquerda. E de módulo V mais 5 metros por segundo. Beleza, aqui eu tenho um referencial do espelho. Ele quer saber a velocidade do carro em relação ao espelho. Tá aqui, a velocidade do carro em relação ao espelho é de 10 metros por segundo. Essa aqui é a primeira resposta, tá? Então a velocidade do carro em relação ao espelho, ela é de 10 metros por segundo, tá? Então, quando eu falei referencial do espelho, significa que a velocidade do espelho é zero, tá? Se eu falasse referencial do carro aqui, a gente daria um jeito de zerar essa velocidade, ou seja, adicionar um vetor contrário de 10 metros por segundo. Só que como eu adicionei aqui, eu tenho que adicionar em todos os outros. Beleza. Sabendo disso, ó, quando você tem essa situação no referencial do espelho, que a velocidade do espelho é zero, a velocidade do meu carro, você pode generalizar, a velocidade do meu objeto vai ser igual à velocidade da minha imagem. E isso quando o espelho estiver parado. Então, recapitulando aqui, ó, quando o espelho estiver parado, a velocidade do carro vai ser igual à velocidade da minha imagem. Ou melhor, a velocidade do objeto vai ser igual à velocidade da imagem. Nesse caso aqui é carro, né? Que é a situação do carro. Então vamos lá. 10 é igual a V mais 5. Então passa o 5 subtraindo. Então V seria igual a 5 metros por segundo. Então essa é a velocidade V que eu estava procurando inicialmente. Então, inicialmente esse V aqui está em relação à Terra, no referencial da Terra. Então, o V que a gente estava procurando lá no início é justamente 5 metros por segundo. Tá? Então, esse seria o gabarito, 10 metros por segundo e 5 metros por segundo.